Boa tarde a todo mundo. Eu sou Marcos, eu tenho pouco mais de 20 anos aí na área de petróleo. Minha formação é engenharia civil, depois eu fiz uma pós-graduação em petróleo. Iniciei minha carreira na Baker, trabalhei na área de brocas e posteriormente eu fui para a área de geomecânica. Ingressei na Petrobras através de concurso, fiquei 10 anos no centro de pesquisa, trabalhando na área de geomecânica, dando suporte aí à parte de perfuração, né? Um dos trabalhos que a gente faz nessa área de geomecânica, a gente estuda a janela operacional do poço, né? Todo poço, quando vai ser perfurado, a gente tem que ter um peso de fluido ali, porque a gente está tirando rocha e está colocando fluido, né? Então, esse fluido ele tem que ter uma certa característica, uma certa densidade, para que o poço não desmorone, né? Para você, na hora de você estar perfurando, o poço não feche e você tenha prisão de coluna, prisão de ferramenta, né? Que você fique com a sua sonda parada. E, além disso, você tem um limite superior também que você não pode extrapolar. Se você usar um peso de fluido muito pesado, você vai correr o risco de fraturar a formação, né? Você vai fraturar a rocha e aí você vai ter perda daquele fluido e aí, dependendo se você tiver frente a alguma formação porosa, com óleo, com gás, você pode tomar até um kick, que é um risco grande para o poço. Então, o trabalho que eu faço, né, na parte de geomecânica é fazer a análise desses dois limites, né? O limite inferior, né, que a gente chama de colapso inferior, é a curva de colapso inferior. Então, a gente vai desenhar uma curva, que é a curva de colapso inferior. E o limite superior, que a gente chama do gradiente de fratura, né? Então, assim, qual é o mínimo peso de fluido que eu posso colocar no poço para perfurar com segurança, para ele não colapsar, ou seja, para ele não desmoronar e não fechar em cima da ferramenta, e qual é o máximo peso de fluido que eu posso colocar para ele não fraturar a formação, né? Para você não ter o seu risco de perder o fluido ali durante a sua perfuração, tá? E é um trabalho que tem uma certa complexidade porque você está trabalhando com a natureza, né? E você precisa entender quais são as tensões que existem ali no campo, né? Então, assim, existe uma tensão vertical, que é dada sobre o peso da rocha, existe uma tensão horizontal, né? Então, a gente tem que usar algumas informações para a gente chegar nesse entendimento das tensões que estão atuando ali, para você saber colocar um peso de fluido compatível com aquelas tensões, tá? Então, o trabalho que eu vou apresentar, né, que foi desenvolvido pelo grupo da Infotec junto com o pessoal da Petrobras, a gente analisa essas tensões que estão atuando dentro do campo, tá? E, em particular, é uma tensão que a gente chama de tensão horizontal, porque ela atua na horizontal, ou tensão horizontal máxima, tá? E aí, hoje em dia, como é que a gente analisa essa tensão horizontal máxima? A gente pega poços que já foram perfurados e a gente busca, através de perfil de imagem, que nada mais é do que uma fotografia da parede do poço, né? Você vê um perfil de imagem, você vê uma fotografia da parede do poço, alguns eventos que são chamados de breakouts, ou seja, são eventos onde vocês tiveram o cisalhamento da rocha, ou seja, onde a rocha desmoronou. Então, você vai ali naquele evento e você foi, aqui teve um evento de breakout. Aí você pega aquela informação daquele evento e você determina, através daquele evento, essa sua tensão horizontal máxima que você vai usar para calcular o fluido. Só que, como esses eventos são raros, muitas vezes, utilizar apenas o evento está trazendo informação para a gente que não é suficiente para a gente chegar na nossa curva de colapso, entendeu? Então, a proposta do trabalho é pegar o perfil de imagem, que é a fotografia do poço, mapear os eventos, mas a gente está levando em consideração também a parte onde não teve evento, a parte onde o poço é intacto. E, na verdade, o poço ele tem essa parte intacta em cerca de 97% do poço. Apenas 3% representa o evento. Então, da maneira que estava sendo feita, a gente estava perdendo muita informação, né? A gente estava meio que olhando
um copo só a parte da metade, dos breakouts. E, na verdade, tinha informação aqui dos não breakouts que a gente não estava vendo. Então, a gente está olhando também para essa parte de poço intacto. Então, o trabalho, ele calcula essa relação, essa tensão horizontal máxima, usando essas duas informações. E, pelo que a gente tem visto agora, tem dado um resultado muito bom quando a gente leva o que a gente está achando de tensão para o poço de correlação. Né? Quando a gente pega um poço e fala, vamos aplicar essa tensão aqui que a gente viu usando a imagem toda. Né? E a gente leva para o poço de correlação e a gente vê que fica muito mais calibrado do que o que a indústria tem feito até agora. Né? O que a gente ganha, né? Qual é o benefício macro? Né? Eu estou partindo da análise, mas estou levando ao benefício macro. Se a gente tiver um poço com uma curva de colapso, de fratura bem definida, a gente pode trabalhar com peso de fluido menor, né? Ou seja, a gente vai levar menos material para a sonda, vai ter menos logística, né? A gente pode abaixar o peso de fluido. Quando a gente trabalha com peso de fluido menor, por que a gente está trabalhando com peso de fluido menor? Porque a curva de colapso está melhor definida, então a gente consegue baixar o peso de fluido. E aí a gente sai do risco de perda, né, que é o outro limite. Né? Então a gente está saindo do risco de fratura, de formação e perda de fluido. A gente diminui o risco operacional, né, talvez o mais importante seja isso. Né? A gente tem um poço mais seguro. A gente pode trabalhar talvez com uma fase a menos, você não precisa descer um revestimento, né, porque você tem ali um colapso mais definido, então você consegue descer um revestimento até uma profundidade maior. Então, são diversos benefícios que a gente tem, né, conseguindo modelar mais esse ambiente de geomecânica. Né? Então, eu acho que o risco operacional de uma prisão de coluna é muito grande. Né? Se a gente conseguir identificar uma curva de colapso que dê um peso de fluido, que a gente mitigue a quantidade de prisão, você ganha em termos de tempo de sonda, né? Às vezes você prende ali a coluna, você tem que ficar batendo jar, né, que a gente fala, você fica tentando tirar a ferramenta, você fica ali, de repente, sei lá, 1 dia, 2 dias, às vezes não consegue, entendeu? Então, você tirar esse risco da sua operação é muito importante. Uhum. Então, entre todos os benefícios, eu acho que o ganho de mitigação do risco operacional seria um dos melhores. Hoje a gente tem um acesso a um volume de dados absurdo. Né? Então, assim, a Petrobras em particular, ela tem estruturado muito bem os seus dados e ela fornece acesso para a gente para fazer essa análise. Então, assim, a gente consegue analisar um bloco, um campo, pegando informação de broca, de peso de fluido, de tipo de fluido, de temperatura de formação, né? Isso aí, para mim, é um divisor de águas muito importante. Né? Então, isso ajudou, né? Talvez tenha a possibilidade de fazer o estudo, né? Porque se a gente não tivesse esses dados integrados, né, a gente não conseguiria chegar a uma conclusão, levantar uma quantidade de informação tão grande. Né? Então, assim, eu acho que tudo vem junto. Né? É um momento que a gente está se utilizando da parte de informação de dados para melhorar o que a gente vem fazendo há muito tempo. Né? A mudança é muito grande, né? Então a gente faz trabalho para praticamente todos os campos. Então o que a gente tem feito hoje, a gente está aplicando isso para Búzios, né? Um campo específico. Uhum. É um trabalho controlado, né? Porque a gente está analisando, está modificando. Então a gente já fez uns 4 ou 5 postos com essa metodologia, né? Mas a gente não liberou para todos os projetos, né, porque a gente está entendendo ainda e está evoluindo e está amadurecendo no conhecimento. Né? Mas a gente tem sim utilizado e calibrado bem melhor essa parte do pré-sal de Búzios. Nunca fiz essa análise, na verdade, não cheguei a fazer, mas assim, com certeza se parar e for analisar, a gente tem com certeza um ganho aí de HH, de sonda, né? Até uma broca, se você coloca uma broca melhor, você perfura com RLP maior, você tem um ganho, entendeu? Então, você evitar um problema de prisão de coluna é com certeza um ganho. Na verdade, eu estou como revisor lá na Infotec, né?
e eu estava com o trabalho da Luciana, de Búzios, e a gente não estava conseguindo fechar as tensões. E aí eu entrei em contato com o Clemente também, que já foi ex-Petrobras, e a gente conversou e trouxe essa ideia para a gente tentar trabalhar isso, e a gente desenvolveu num trabalho real, né? Então foi um trabalho que a gente não conseguia fechar as tensões, que as informações não se comunicavam, não se falavam, e aí a gente conseguiu ajustar um modelo, não, claro que não foi de primeira, né? A gente fez alguns testes, a gente analisou, né, diversas formas de abordar o problema, e a gente conseguiu chegar com um resultado que a gente cria um gráfico, um ábaco, que a gente utiliza ele para chegar nessa solução. Em paralelo, a gente está desenvolvendo um trabalho que a gente está incorporando outras informações ao modelo geomecânico, né? Informação de ROP, informação de broca, informação de fluido, né? Então a gente está criando aí vai ser um trabalho mais de machine learning, né? Então a gente vai tentar trabalhar de forma mais ampla, né? Trazer outras informações, largando um pouco talvez da geomecânica, não muito, mas deixando o modelo geomecânico, mas deixando ele um pouco mais solto, com um grau de liberdade um pouco maior, para a gente poder inserir outras informações que hoje não existem, né? E é um trabalho piloto que a gente está fazendo também, e aí ele pode ser mais assim, uma extensão do que está sendo feito. Né? Legal. Porque a gente acredita que o campo fala muito para a gente, né? Apesar da gente querer determinar as tensões, a gente tem que olhar para ver o que está realmente acontecendo no campo, né? O que está e traduzir isso no nosso modelo.